Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Dos filhos de Zaccar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Que Deus nos abençoe. Segura um pouco aí, que a gente vai daqui a pouco comentar, não apenas o versículo, mas o contexto em que ele se encontra. Porque eu queria começar compartilhando com vocês um artigo que eu li recentemente do missionário Ronaldo Lidório, do pastor Ronaldo Lidório. E ele, nesse artigo, ele falou essa frase: os cães de caça de ontem não pegam mais os coelhos de hoje. E achei tão interessante isso. Essa frase, ele cita, é um provérbio africano, que tem, ele queria passar a seguinte mensagem: que os problemas de hoje, as necessidades de hoje, precisam de novas soluções. Voltando agora para o versículo que nós lemos, se você der uma olhada rapidamente comigo, a partir do versículo 23, o títulozinho que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca aí diz: o exército proclamou a Davi rei em Hebrom. E a partir de cada versículo, o texto vem falando das tribos de Israel, dos homens, e vem destacando. Quando chega aqui no versículo 32, fala que os filhos de Zaccar, eles eram o quê? Conhecedores da época. O desafio nosso é ter esse conhecimento, conhecer a época e saber o que fazer. O que fazer com os nossos adolescentes? O que fazer com os nossos jovens? Na última vez que nós nos encontramos, nós falamos em cima da temática geração 3D, repensando o trabalho com os adolescentes, e nós destacamos 3 elementos essenciais para o trabalho com adolescentes hoje, que é a questão da comunicação, igreja no sentido de filosofia, de ministério, e família, né? A participação dos pais é fundamental para o trabalho com os adolescentes hoje. Hoje pela manhã nós vamos vamos refletir na relação entre líder e liderado, entre você e os seus adolescentes. A gente vai conversar sobre isso. E aqui ficam algumas perguntas, baseado em cima do gemido do irmão. Por que é tão difícil? Por que é um desafio tão grande lidar com a juventude de hoje? Porque tem muitas vezes que a gente se encontra assim perdido. Meu Deus, eu já fiz de tudo e não tenho visto o resultado. Já se sentiu assim? Não sei mais o que inventar. Era tão bom que tivesse uma receitinha de bolo, que se fizesse isso, o resultado ia dar certo. Mas infelizmente a gente não tem receita para dar. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha cola. A minha cola diz o seguinte: se você não está vendo os jovens vindo para a igreja hoje, não é com um som mais alto ou animado ou com uma programação diferenciada que você vai conseguir. Não tem como tentar consertar algo apenas de forma superficial. A gente tem que entender a nossa época, como os filhos de Zaccar. E aí, entre você e os seus liderados, entre você e os seus adolescentes, existe mais que um abismo das duas gerações. O modo como eu e você, nós
entendemos o mundo, compreendemos, discernimos, é completamente diferente da moçada de hoje. É mais que um abismo. E aqui eu vou tentar exemplificar isso. Acredito, quantos são da minha geração? Da minha idade, mais ou menos. 30. Obrigado pelos 5 anos a menos. Eu ia dizer 29. Mas tudo bem. Gente, o modo como nós fomos criados, o modo como quando eu era adolescente, jovem na igreja, é diferente de hoje. Completamente diferente. A maneira de pensar é diferente. Então, a gente vai usar essas duas figuras desse senhor e desse jovem. Na época desse senhor, a gente vai falar agora no estilo de pensamento, o pensamento da época. Quando esse senhor era jovem, era adolescente, uma coisa que era inquestionável, pelo menos no Ocidente, a questão do monoteísmo. Até mesmo para aquelas pessoas que não acreditavam em Deus. Você já ouviu alguém dizendo assim: não, eu não acredito em Deus, mas eu sei que existe um ser superior? Era algo inquestionável, né? Pelo menos para o Ocidente, a grande maioria. Uma outra coisa é que aquela época dava uma ênfase muito forte à lógica, ao raciocínio, né? Quantas escolas dominicais a gente vinha para a igreja para debater, e para aquela época era bom, a gente debatia, a gente estudava na Bíblia, um levantava um questionamento, um botava uma posição de cá, outra de lá, ou seja, a ênfase pelo lógico, pelo raciocínio, pela razão. A questão do local, né? Cada local tinha as suas particularidades, tinha a sua cultura, tinha os seus valores, era algo mais regional. Quando a gente saía de uma região para outra região, a gente sentia o impacto da cultura, mas a gente sabia, aquilo é para aquela cultura, não dá para eu trazer e levar para a minha, porque vai ter um choque cultural. Verdade era verdade absoluta, né? Para quem é cristão, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, verdade absoluta. Para aquelas pessoas que não tinham a Bíblia como verdade absoluta, se agarrava na ciência. A ciência corria atrás da verdade absoluta. E quando alguém se apresentava como religioso, era visto de forma positiva. Que religião é a sua? Eu sou católico, praticante, sou evangélico. Era visto, mesmo que não concordasse, era visto de forma positiva. É uma pessoa que é temente. Isso era o pensamento da nossa época, da nossa geração. Só que o pensamento da geração de hoje é completamente diferente. Primeiro, porque as pessoas hoje estão abertas para outras expressões religiosas. Sabe, é a mesma coisa de pegar e botar num caldeirão Jesus, Jeová, Alá, Buda, Krishna, tudo uma coisa só. As pessoas estão abertas. Uma outra característica, a questão não é mais o raciocínio, é a experiência. As pessoas querem vivenciar, não mais de ficar no conteúdo ou discutir conceitos, elas querem vivenciar. Uma outra característica, enquanto o local é específico da cultura, agora é global. O que acontece em uma parte no mundo por causa da internet pode influenciar toda uma geração. É global. Enquanto na nossa época, se apresentar como religioso era positivo, hoje as pessoas são místicas. Tem lá, cria um altar, tem a imagem de Maria, tem um Buda do lado. Oração é ótimo. Quem é que não quer receber uma oração? Não importa quem vai orar. Esse é o pensamento de hoje.
E por fim, não tem mais verdade absoluta. Agora é relativo. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Então você vive a sua verdade e eu vivo a minha. Então tudo bem, a gente não precisa mais lutar nem discutir. O importante é o quê? Ser feliz. Não é isso? Já ouviram isso? Ah, se eu estou feliz é importante. Essa é a mentalidade da época. Por isso que existe mais que um abismo entre as gerações. Deixa eu adiantar aqui. Dá uma olhada nessa frase. O que estamos percebendo em nossa cultura não é apenas um abismo entre gerações, mas uma transformação no modo pelo qual as pessoas enxergam o mundo. Agora, cá para nós, como é que eu vou liderar alguém ou um grupo se a gente enxerga o mundo de forma diferente? Né? Você está falando uma coisa, você está pensando uma coisa, você planejou algo, que isso nos ouvidos e na mente dessa moçada, eles entendem completamente diferente. O que nós precisamos fazer, já ia pulando aqui. É interessante essa passagem aqui de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Não apenas no passado, mas nós estamos vivendo nesse momento. Mudança de pensamento de uma geração para outra geração. O que fazer então, nessa encrenca que nós nos colocamos como líderes de adolescentes? Sugestão que eu quero passar para vocês é essa: que a gente tem que agir como um missionário transcultural. Não podemos continuar sendo simplesmente pastores e professores. Precisamos nos enxergar como um novo tipo de missionário transcultural. É justamente isso, porque é uma outra cultura. E um missionário transcultural, pensando nesse sentido, ele quando chega no campo onde vai atuar, ele basicamente faz três coisas. A primeira delas, ele estuda a cultura, os costumes, os hábitos, a língua, o modo de pensar. Um missionário transcultural, a primeira coisa que ele faz isso. A segunda coisa, quando ele chega num campo de atuação, ele procura encontrar os pontos de contatos, ou seja, nessa cultura, quais são as aberturas que eu posso usar para anunciar o Evangelho. E terceira e última coisa que o missionário faz, ele contextualiza o Evangelho, ele transforma de maneira que aquele povo, aquela cultura entenda o Evangelho. Então, nessa questão de cultura, a gente tem que entender a cultura de hoje, entender a arte, o conhecimento, as crenças, não compreender o mundo deles e nem como eles o enxergam, provavelmente não seremos capazes de alcançá-los. Irmãos, isso eu estou falando uma perspectiva humana. É verdade que nosso Deus vai além de tudo, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm conhecido a cultura dessa geração? Uma pessoa pode alegar uma crença espiritual sem vivenciar aquela fé genuinamente.
Na nossa época, quando nós éramos adolescentes, tinha isso. Nós chamávamos de hipocrisia. A pessoa falar uma coisa e viver outra. Mas no mundo de hoje é normal. Você pode falar uma coisa e viver outra completamente diferente. É normal. Não tem problema com relação a isso. Já ouviram alguém falar assim? Não vou para o inferno. Leio a Bíblia sempre. Faço cultos na minha casa. Chamo os pastores. Mas não tenho ligação com nenhuma religião. Mas só de uns 7 anos para cá comecei a entender melhor os crentes. Acho que Deus tem algum plano para mim. Ele vai abrir alguma porta. Você já ouviu alguém falando assim? Independente se é adolescente ou se é adulto? Eu gosto de ir para a igreja. Pastores até vai lá na minha casa e tal. Sei que Deus tem um plano para a minha vida. O NEM, ele deu uma reportagem da entrevista à revista Época. Eu fiquei horrorizado com relação a isso. De uns 7 anos para cá, ou seja, no mínimo, ele tem 7 anos que conhecia o Evangelho. E quando ele foi preso, tinha drogas e armas. Agora, vamos comparar esse pensamento com o maior ícone pop dessa geração. Creio que Jesus morreu numa cruz por meus pecados. Não acho que eu precise ir ao templo. É diferente o raciocínio de um para o outro? E outra, viu? Eu peguei essa afirmação dele, foi recente. O livro saiu dele, já está nas livrarias, e eu até tive a oportunidade de pegar e dar uma olhada. O último capítulo o título é Voz de uma Geração. Não deu para ler porque eu só estava dando uma olhada, mas se a voz da geração fala assim: eu acredito em Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja. Ele fala. O que eu estou mostrando aqui é o pensamento da época. Esse é o pensamento. Se, como o último capítulo do livro fala lá, a voz de uma geração, se a voz dessa geração, que tem influenciado essa geração, fala assim, muitos filhos de igreja, filhos de crentes, que cresceram na igreja, pensam da mesma forma. Não é diferente. Por que se for fazer um levantamento, na minha igreja tem 50 adolescentes? Um exemplo. Escola dominical tem 5. Uma reunião de sábado de UPA tem uns 10 ou 15. Cadê o restante? Está onde? Vai conversar? Provavelmente muitos pensam assim: não, nasci na igreja, eu fui batizado, meus pais me batizaram na infância, tenho convicção da minha salvação. Vai procurar, está numa balada. A gente vai chegar um pouco de como. Claro que o Evangelho transforma a vida. O que nós levantamos no primeiro ponto é que hoje, como líder de adolescente, e os meus adolescentes, existe mais que um abismo entre geração. Então a gente tem que agir, comunicar o Evangelho como nós fôssemos um missionário transcultural, né? Então, entendendo, voltando aqui, entendendo a cultura da época, segunda coisa, como um missionário cultural faz, ele tem que procurar os pontos de contato. Quais são os pontos de contato dessa geração que pode me ajudar a comunicar o Evangelho? Então, a revista Época, em uma das suas edições especial, ela tinha como matéria de capa, toda a revista estava voltada para um retrato de uma geração. Nessa revista eles
falaram sobre várias coisas, sobre comportamentos, sobre pensamentos, valores, e tocou na questão da espiritualidade. Veja só essa estatística: 98% dos 800 brasileiros com idade entre 15 e 24 anos disseram que acreditam em Deus. Entre os que seguem alguma religião, 33%. Agora, observe: escolheram sua fé por decisão pessoal, sem interferência da família. 17% deles tinham mudado de religião ao menos uma vez. Qual a boa notícia disso tudo? Que na sua grande maioria estão abertos para Deus. Só que um texto deixa bem claro: eu estou e sigo essa religião por vontade própria, não por causa dos meus pais, né? Mas na sua grande maioria, eu gostaria de destacar, e isso é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Terceira e última coisa que o missionário faz: ele contextualiza o Evangelho. E aí nós vamos entrar um pouco daquilo que nós falamos da última vez que nós nos encontramos. Como falar a essa nova geração? Irmãos, a gente tem que contextualizar o Evangelho como nós falamos. Nós estamos vivendo, as pessoas, elas querem ter experiência. Então, como é que a gente pode contextualizar o Evangelho de forma fiel, integral, mas na linguagem que eles entendam e que venham ser tocados? Através, irmãos, dos sentidos. Todo mundo sabe isso. O que eu vou mostrar aqui não é novidade. 80% daquilo que fica na mente vem pela visão, pelo sentido da visão. 11, audição. Olfato, 3,5. Tato, 1,5. Paladar, 1%. Aqui eu quero dar uma sugestão e compartilhar uma experiência, algo que aconteceu no nosso ministério. A minha esposa, no meu primeiro ministério, Temes, era professora de adolescentes na nossa igreja, lá na Bahia. E eles estavam estudando sobre os mártires. A igreja perseguida, que estavam se reunindo nas catatumbas, por aí vai. Eles resolveram, ela teve uma ideia, teve uma sacada, vamos fazer uma aula diferente. Chegou para alguns adolescentes, passou um material sobre um herói da fé, dá uma lida, que a gente vai marcar tal dia, digamos, um exemplo, sábado, às 11 horas da noite, você vai ter que sair Era uma cidade pequena, não serve para aqui porque é uma cidade grande, mas lá, que era uma cidadezinha pequena, às 11 horas da noite ou 10 horas, não sei, você vai ter que sair de casa sem ninguém perceber. O portão da igreja vai estar aberto, vai estar tudo escuro, você vai ter que entrar até aqui a sala dos adolescentes, que a gente tinha uma sala, né? E aqui ela colocou algumas velas. A gente vai conversar e você vai escrever uma carta, como se fosse esse Policarpo, esse herói da fé, que estivesse escrevendo uma carta para a igreja, e você secretamente vai trazer e vai ler essa carta, só que a gente vai ter que falar bem baixinho, porque a gente não pode ser pego. Irmãos, isso para aqueles adolescentes até hoje já são marmanjos. Foi uma sensação incrível
né? Não podia falar e tinha que falar baixinho e tal. Ou seja, eles estavam vivenciando um período da história que ficou lá no passado. Mas aquela lição era como se fosse na prática. Para adolescente, irmãos, para adulto e jovem não vai, mas para adolescente vai. Uma outra coisa, a nível de sugestão. Uns 2 anos atrás, nós realizamos lá na igreja um acampamento que era Restaurando Vidas. E aí eu complementei, a comissão passou para mim, pastor, o tema vai ser esse, Restaurando Vidas. E eu disse, não, tá certo. E eu peguei e complementei, Restaurando Vidas através dos 5 sentidos. E aí, as passagens bíblicas tinham que ser... O Senhor Jesus estava restaurando vidas, a vida das pessoas, mas tinha que estar relacionada, visão, audição, olfato. Então, quando eu preguei o primeiro, que foi a visão, falei sobre o cego de Jericó, mas sempre dessa forma como eu estou fazendo com vocês. Eu estou falando e está aparecendo. Com isso eu estou atingindo 2 sentidos. Vocês estão vendo, estão ouvindo. Quando eu cheguei no olfato, sabe aquela passagem ali que Jesus é ungido, né, que derrama o perfume? Irmãos, a oportunidade de usar 3 sentidos. Você fala, a pessoa vê. Na hora que Jesus foi ungido, pega um perfume que seja bom, derrama, aquilo vai exalar. Irmãos, tem gente que lembra do perfume de uma ex-namorada, de um ex-namorado, quando passa, conhece esse cheiro. Que é isso, irmãos? Retenção. Aí alguém pode perguntar, sim, mas e o paladar? Como foi que o Senhor fez? Se você prestar atenção, lá em Lucas capítulo 15, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, na verdade são 3 parábolas que ele conta na sequência, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Só que nos versículos 1 e 2 fala que Jesus está numa ceia, eles estavam comendo. Enquanto estava saboreando, seja lá o que, o peixe, o pão, estavam comendo, Jesus conta uma história de um rapaz que estava com fome. A gente pode usar os sentidos para comunicar a essa geração. Entra um pouco do que eu falei, do encontro que nós tivemos, mas se você aliar a essa questão, já que essa geração ela vivencia a experiência, o visual, mais do que o raciocínio lógico, você pode aliar uma coisa à outra, sem desprezar e ser fiel. Comunique aos seus jovens, seja criativo e use os sentidos para que a palavra fique nos corações dele. Sabe? Para estar ali passando, aconselhando, conversando, vão lhe procurar para contar as suas coisas. Ele tem que estar aberto, o líder do adolescente tem que estar aberto. Outra coisa importante, a gente falou isso na oportunidade passada. Irmãos, os adolescentes que são da igreja, a participação dos pais é fundamental, né? Não é esse negócio, quem vai ensinar é a escola dominical. A igreja tem o seu papel, mas os pais também têm o seu papel. A gente tem que trabalhar junto, né? O líder faz uma reunião com os pais de adolescentes, para que eles criem amizade, vínculo, que isso é importante. Gente, a gente poderia ficar um tempão aqui, mas o tempo já acabou, já faz bastante tempo. Querido, muito obrigado por podermos estar aqui, de podermos ouvir, de podermos falar, porque o nosso propósito, ó Deus, é alcançarmos esses adolescentes, ó Deus. É não deixá-los à mercê do mundo, mas atraí-los com a Tua palavra, atraí-los com a mensagem do Evangelho, até que eles possam compreender e crer. Que o Senhor esteja capacitando a cada um de nós. E também
capacitando, ó Pai, os pais desses adolescentes, para que possam também ter a disposição de aprender e de estar cooperando para que esses adolescentes possam ser alcançados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.